Que bom estar com você e saber que você está cada vez melhor. Esse é o objetivo nosso do Grupo de Apoio Amor Exigente. Nós trabalhamos qualidade de vida. Hoje a minha convidada especial é a Sueli Andrade, que ela é psicóloga. Nós falaremos sobre comportamento. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. A televisão Evangelizar tem contribuído muito com essa obra do amor exigente. O repórter Silvio Rocha entrevistou o nosso convidado que veio dar palestra aqui em Maringá, o Carlos César Arcolino. Eu tenho umas imagens feitas da entrevista, quero que vocês acompanhem. Obrigada, Silvio Rocha. Olá, Sueli. Olá, tudo bem, Deise? Tudo bem, cada vez melhor. E você? Cada vez melhor. Que bom. Obrigada por ter aceito o convite, né? À sua disposição estar aqui no nosso programa do Amor Exigente, na televisão Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação. Sueli, você como psicóloga, na sua opinião, quais são os comportamentos que uma família deve adotar quando desconfia que o seu filho mente, que o seu filho pode estar usando drogas? Eu acho que tem que ter assim, Deise, tem que ter uma conversa franca com o filho e os pais se entenderem. Por quê? O filho, quando para ele mentir para o pai, ele percebe, desde pequeno, ele já vai evoluindo com essa mentira. Ele não começa a mentir na adolescência, ele começa a mentir muito antes. Então, os pais têm que conversarem para falarem a mesma língua, pai e mãe. Se a mãe é coberta uma mentira do filho, para o pai, ele vai perceber isso e vai jogar contra o outro. E se o pai faz a mesma coisa, isso acaba acontecendo dentro de uma casa. Então, para evitar esse tipo de coisa, os dois têm que falarem a mesma língua e conversar, ter uma conversa franca com o filho e mostrar para ele as consequências dessas mentiras. Como é bom e importante, você falou, é muito importante mesmo que o pai e a mãe falem a mesma linguagem. Nós sempre, sabe, Sueli, batemos sempre na mesma tecla, né? Quando os pais vêm até nós nos grupos de apoio, existe muita dificuldade aí, né? No reeducar o filho, porque o passado não tem como mudar, né? Só o presente. Então a gente fala que o amor exigente é uma reeducação familiar, né? Uhum. Você acha então comum a mentira na fase da adolescência? Por que o jovem mente? Até que ponto nós devemos considerar isso? Olha, infelizmente é um pouco comum. Primeiro, ele mente é uma característica da adolescência, ele é onipotente. O jovem, o que ele sente? Ele sente que ele não vai ter consequências das atitudes dele. Então ele acha que ele pode tudo, eu posso beber, eu não tenho consequência, não vou ser penalizado por isso. E o porquê que ele acaba mentindo dentro de casa, Deise? Ele mente para evitar um conflito. Para evitar para poder ir naquela festa que ele queria ir. Se ele falar a verdade, fala assim, eu acho que se eu falar a verdade, minha mãe não vai deixar eu ir. Então é melhor eu inventar uma historinha. Ao invés de falar que eu vou numa festa, eu falo que eu vou dormir na casa de uma amiga. Então é para evitar esse conflito. Então se tem uma harmonia dentro de casa, por mais absurdo que seja o que o teu filho peça, se o pai e a mãe escuta ele e dá a sua posição, mesmo que seja ou favorável ou seja contra, ele vai ter essa liberdade de chegar e falar a verdade. Então, provavelmente, o filho ele já vai mentindo porque ele sabe qual que vai ser a reação do pai se ele falar a verdade. Às vezes, erroneamente, às vezes, necessariamente, pode ser que ele peça para ir numa festa e o pai deixe. Talvez estipule um horário, não deixe ele chegar na hora que ele queria, mas deixa. Mas por medo de gerar um conflito dentro de casa, medo de gerar uma discussão, medo de ser proibido de ir, ele prefere contar uma outra historinha para o pai. Seria uma forma assim de esconder, então? Esconder, ocultar aquele comportamento dele. Uhum. Mas os pais não podem se perder. Ele tem que tolerar ou não essas mentiras? De jeito nenhum. Eu acho que tolerar mentira nunca, porque a mentira ela vai acabar se agravando mais para frente, né? Hoje é uma mentirinha boba, amanhã você não sabe qual que vai ser a consequência dessa mentira. Então, eu acho que o pai, se percebeu que o filho contou uma mentirinha, é chegar a ele e mostrar para ele as consequências. Necessariamente não punir logo de cara, mas assim, fazer ele perceber que mentira tem consequência, que não dá para tolerar mentira, não. Certo, a consequência seria assim uma responsabilidade, porque daí os dois falando a mesma linguagem vão se comprometer aí, né, através do diálogo. Exatamente, exatamente, Deise, é isso Como mesmo. É importante o diálogo, não é mesmo? Nossa, o diálogo dentro de casa eu acho que ele é fundamental, é o pai, a mãe e os filhos juntos, sabe? É estabelecer
uma sintonia dentro de casa. Todos falarem mais ou menos a mesma língua. Aí o filho percebe que ele pode confiar no pai, ele pode confiar na mãe. Se ele precisa de alguma coisa, ele sabe que ele tem um suporte ali. Ele vai precisar como buscar o tempo, isso fora de né, casa. a vida hoje nos engole, né, com a falta de tempo para que isso aconteça nos lares, não é mesmo? Infelizmente, Deise, eu acho que pela nossa condição social, os pais hoje trabalham muito e por culpa, talvez, provavelmente pela culpa, acaba tolerando algumas coisas dos filhos. Por que a mãe, às vezes, encoberta uma mentirinha do filho? Por quê? Para não discutir com o pai. Já que tem pouco tempo dentro de casa, fala assim, não vou levar isso para o teu pai, não. Só que isso vai só se agravando com o tempo, isso não diminui. O adolescente, a criança, eles são muito espertos, eles percebem quando eles podem jogar com um ou com o outro. E acaba criando uma desavença dentro da própria casa. Eles têm uma cabecinha limpa, não é mesmo? Limpa, e muito rápida, e muito esperta. Muito, né? Os neurônios ali são a todos vapor. Nossa, eles né? estão aos 200 por hora o tempo todo, né? Olha, Sueli, então, é muito importante as atitudes dos pais com relação a todo esse meio familiar, né? Porque o Amor Exigente, ele trata no mês do ano, no 6º mês, a questão do comportamento, né? Então, a gente vai estar falando mais sobre essas questões de comportamento, que eu acho muito importante, que já que o Amor Exigente, ele é voltado, assim, para mudança mesmo de comportamento. Inclusive, tem uma frase, né, que ela é muito poderosa, que a gente costuma falar nos grupos e tem um cartaz bem grande, né? Nada muda se eu não mudar. Então, nós vamos dar uma paradinha e nós retornaremos com o assunto de comportamento do ser humano. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Eu converso com a Sueli Andrade, que ela é psicóloga. Sueli, com relação ao comportamento da família, como é que a família deve se comportar quando se tem um dependente químico em casa? É assim, Deise, eu acho que a família, ela tem que ter um comportamento assim, mais próximo do filho possível, sabe? Percebeu que alguma coisa está errada, esse filho ele não começa a dar sinal de que está usando droga ou coisa parecida de um dia para o outro. Então, se a mãe percebeu alguma coisa errada, o comportamento dele, até porque é do princípio do amor exigente, o 6º princípio que é comportamento, porque ele muda o comportamento, ele muda de atitude dentro de casa. Ele evita de ter contato visual, ele não olha no olho do pai e da mãe. Ele chega dentro de casa, ele chega se esquivando, vai direto para o quarto quando ele usou droga. Então, o pai e a mãe têm que estar atento a essa mudança de comportamento do filho. E qual que seria a atitude do pai e da mãe que percebeu que alguma coisa está errada? É chegar com esse filho e conversar, sabe? Ter uma conversa franca com ele, tipo olho no olho mesmo, e perguntar o que está acontecendo com você. E dar essa abertura para que esse filho possa procurar o pai e a mãe se ele está com alguma dificuldade, se ele está com algum problema, o que está acontecendo com ele. Certo. E normalmente há o fechamento, né? E é difícil descobrir às vezes isso na família, porque hoje em dia tem muito, cada um fica no seu cantinho, né? No seu mundinho, né? No seu mundinho, né? É. Então tem que ter aquilo que a gente falou, muito diálogo, né? Muita muito aproximação diálogo dentro de né? casa. E a mãe, se ela desconfia, ela tem que estar sempre cuidando, sabe? Tá entrando no quarto do filho, manter esse acesso meio que livre, não deixar que o filho fique tão excluído dentro de casa. Porque às vezes o que acontece? Eles chegam, principalmente o adolescente tem essa mania de se excluir. Ele chega, vai direto para o seu quarto e fecha a porta. Então, por que ele está se isolando tanto? Perceber essa mudança nele, que alguma coisa não é tão comum, não é normal. Hoje até é perigoso, né, Sueli? Não pode ficar muito tempo isolado, né? Não. A internet, ao mesmo tempo que ela beneficia, ela também tem os males, né? Tem. A internet, eu acho que é um dos grandes problemas das famílias hoje. Então, até assim, um conselho que eu dou, não deixe o computador no quarto, deixe o computador na sala, no lugar onde todo mundo tem acesso. Lugar visível, Lugar né? visível, onde você possa saber o que o teu filho está usando, o que ele está acessando. Certo, isso é importante mesmo. Você como profissional de psicologia, né, você acredita que o amor exigente funciona e dá certo? Eu acredito, Deise, eu acredito sim, porque o amor exigente, ele vai ajudar a estruturar a família como um todo. Não só a família do dependente químico, mas a família, ela precisa restabelecer alguns diálogos. No grupo do amor exigente, você trabalha, nos subgrupos, você trabalha com metas. E essas metas, elas servem para enriquecer a família. Você vai trabalhar metas
para melhorar a tua qualidade de vida, para melhorar o relacionamento pessoal, o relacionamento com o teu filho, o relacionamento com o teu marido. Então eu acredito que o amor exigente, ele ajuda a família como um todo. Mesmo que não seja a família do dependente químico, mas uma família para prevenção, para evitar de ter um problema no futuro. E aproveitando esse gancho, na questão da prevenção, como é que as famílias podem se prevenir hoje para que coisas ruins não venham a acontecer dentro de casa, né? Ou até o mesmo filho usuário de droga? Que comportamentos que essa família deve ter hoje com relação à educação do filho? Eu acho que é ter uma liberdade dentro de casa, mas não é assim. O pai, ele tem que estabelecer que pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Não são assim. Às vezes, eu posso ser amiga do meu filho, mas não no mesmo nível. Eu tenho que me colocar na condição de pai, que é a condição de orientar, de ensinar, de mostrar os caminhos, mostrar o que é certo, o que é errado. Porque, principalmente na fase da adolescência, a onipotência deles, eles acham que eles podem tudo, eles sabem tudo. Eu sei mais que o pai e a mãe. Pode saber na questão de informática, na questão de mexer nos eletrônicos dentro de casa, mas se tem uma coisa que o pai e a mãe têm é experiência, e isso o filho não tem. Ele não tem ainda, ele não está preparado para algumas coisas. Então ele acha, por exemplo, ele começa a usar, por que um adolescente começa a experimentar uma droga? Ele vai atrás de uma emoção diferente. E ele não tem noção que isso vai fazer com que ele fique dependente um dia. Ele acredita que ele pode começar e parar a hora que ele quer. Muita gente, você ouve falar assim, eu fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. E quando tenta parar, você percebe que não é bem assim. Por quê? Porque você estabeleceu uma dependência. Chega um ponto que não é mais você que tem essa necessidade, é o teu organismo, é o teu corpo que pede. Então, até porque a necessidade de se estar com a dependência química, de internar para que a pessoa se limpe do uso da droga. Essa questão de melhorar, né, pais e mães, eu acredito que entra aí a formação e informação, né? Que os pais devem ter hoje, né, na criação do filho. Com certeza, desde hoje tem muito material, tem muita coisa para o pai tá lendo, tá se informando, até mesmo na internet, se você busca, tem material para você estar falando, para você estar aprendendo a ser pai. Por quê? Hoje é diferente da época dos nossos pais lá atrás. Hoje não dá para você usar ditadura dentro de casa, que nem usava meu pai. Provavelmente o teu também. Eu falo e você obedece e acabou. Não, eu acho que tem que ser diferente hoje. Eu acho que hoje os pais têm que conversar com os filhos. Então ele tem que estar se informando, ele tem que estar se atualizando, não só profissionalmente, mas na profissão de pai e mãe também, porque o que a gente está criando? A gente está criando futuros cidadãos. É verdade, não é pra gente, né? Não é pra gente, ser humano que vai estar na sociedade e que eu faço parte disso. Amanhã vai ser um médico, amanhã vai ser um engenheiro, amanhã vai ser um presidente da República. E quais são os valores que eu estou passando para esse cidadão para assumir amanhã uma profissão, para ser um pai de família? Antigamente, né, Sueli, quando a moça começava a namorar, os pais tinham preocupação de saber quem era aquela pessoa, né? Hoje a preocupação já é o que é que ele tem, né? O que é que ele tem? Infelizmente. Infelizmente, né? O ser ficou em segundo lugar e hoje o que vale é o ter. Exatamente. Né? As pessoas buscam muito esse ter. Trabalha muito para ter. E não se preocupa com a qualidade do ser, de formar Antigamente, cidadão. Então, perguntava, né? A família que ele pertencia. Ele é de boa família. O que ele almejava ser na vida, né? Como profissional. Claro. Mas não exatamente já na questão de bens materiais, né? E isso está meio esquecido nos tempos de hoje, né? E como é importante trabalhar o ser humano, né? É verdade, o amor exigente oferece essas ferramentas para que as pessoas mudem o olhar, não é? Principalmente se tem um dependente químico, alguma coisa Deus quer da gente, errada. Não é? Exatamente. Não é? Deus quer da gente. Claro. Onde é que houve as brechas, né? Isso que você ia falar, né? Como é que é? O que aconteceu nessa família? O que aconteceu? Aonde foi que esse filho se perdeu? Então, não deve se perguntar por que aconteceu na minha família, né? Não, mas eu acho que isso pode acontecer em qualquer uma família. Para quê, né? Para quê, exatamente. E o que eu posso fazer para melhorar a partir daqui? Já que aconteceu, buscar culpados não vai resolver o problema. Então, o que você vai ter que fazer? É ver o que você pode mudar, aonde que você pode mudar e buscar ajuda para que isso ocorra, né? Porque se aconteceu é porque sozinho você não estava dando conta. E não existe famílias perfeitas, não é, Sueli? Não existe desse. Não, amor exigente. Todas têm problemas. A gente vê cada dia, assim,
quando você vai ao grupo, você percebe que o seu problema é pequenininho, né? Diante daquelas situações de pessoas que, nossa, tão leigas, né, ainda na questão de informação mesmo, né? Exatamente. E a gente fica muito feliz quando elas vêm até o grupo de apoio, que a gente pode estar fazendo algo por elas, né? É a oportunidade deles crescerem, né? De aprender a lidar com os seus filhos, com a sua família, com os seus problemas. Sem dúvida, é esse que o Amor Exigente oferece, as ferramentas para que você se torne um pai, uma mãe cada vez melhor, um filho também, cada um assumindo a sua posição, né, a sua função dentro de casa, e não só terceirizar, né, porque aquilo que você falou, que a família ama, cuida, né, e amar é isso, é cuidar do próximo, mais próximo, né? É, trazer para perto, né? É estar abraçando, é estar beijando o teu filho, estar cuidando dele todo dia, sabe? Porque você sabe, Sueli, a gente vê muito a questão da terceirização, né? Hoje, então, que nem você falou, às vezes o problema já está instalado, aí vai para o psicólogo, né? Ou manda para a igreja, acha que vai, né? Ou para orientadora da escola, né? E joga a culpa, né? Ah, foi aquela professora, exatamente, né? Ou aquele amigo, como que é? É que às vezes o que a gente faz? A gente pega assim, a professora educa, a professora ensina e esquece que os valores têm que ser passados dentro de casa. Eu acho que o pai tem que ser exemplo para os filhos. Porque não adianta nada eu falar para o meu filho assim, ó, você tem que fazer o que eu mando. Não, você tem que fazer. Primeiro o pai tem que fazer para que o filho, ele aprende muito mais com os exemplos do que ouvindo o pai falar o que é certo e o que é errado. Com certeza. Porque não adianta nada falar assim, isso é certo, mas eu faço do outro jeito. Aí você dá um church na cabeça da criança. O que está acontecendo? Meu pai fala uma coisa e faz outra. É. Não minta. Tanto quando alguém liga em casa e fala assim, fala que eu não tô. Aí já se instalou uma mentira, né? Então, como é que a criança vai saber o que é certo e o que é errado se o pai fala uma coisa e faz outra? E outra então, coisa, né? Tem tantos pais que falam, meu filho não use droga, mas ele fuma. Mas ele fuma, mas ele bebe. Mãe fuma. Mãe fuma. E aí? É uma droga. Exatamente. Não minta. E aí o pai está vivendo uma vida de mentira, muitas vezes, né? Exatamente. Seja amável, né? Lá no seu ambiente de trabalho e ele não dá um beijo na esposa. Exatamente, né? Deise. Então, ou vice-versa, a mãe também cobra, seja bom, seja não brigue, mas o lar é uma desarmonia. É uma desarmonia, vai falar com o filho, em vez de falar calmo, ter uma conversa tranquila, a conversa fala gritando, chega fazendo aquele estardalhaço dentro de um quarto ou coisa parecida. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio num todo dentro da casa, sabe? É ter uma conversa franca, é ter uma reunião de vez em quando com os filhos, é chegar, alguma coisa dá errada aqui dentro de casa, vamos estabelecer as regras, vamos estabelecer limites. Eu acho que o que o adolescente, o que os nossos filhos hoje impedem, o tempo todo, quando ele está usando droga, quando ele está ficando muito tempo na internet, ele está pedindo limite para os pais. O que ele quer? Mãe, me enxerga, eu estou aqui. Lembra que eu existo. Olha, é isso mesmo. Então ele está o tempo todo pedindo para os pais darem atenção para eles. Sueli, foi muito boa a sua presença aqui. Eu espero tê-la aqui mais vezes no nosso programa. Você sabe que o Amor Exigente, ele é um programa feito por psicólogos, né? Toda a linha do Amor Exigente é contida nesse livro da prevenção com o Amor Exigente. Né? Venha você também participar de um grupo de apoio do Amor Exigente. Nós temos 9 grupos, 6 na cidade, 3 na região. Eu me despeço de você, Sueli. Bom trabalho, né? Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa do Amor Exigente. Obrigada mesmo. Deise. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Igualmente. Foi muito bom mesmo. Até a próxima. E você, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Contem conosco, nós contamos com você também.